Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o Leone Fonseca, sou professor da Escola de Líderes e estamos aqui iniciando mais uma aula, encerrando aqui a última aula de Teologia Bíblica. Se você não assistiu ainda a aula 1 e a aula 2, eu convido você a assistir para que você fique inteirado totalmente com o assunto, para que você seja abençoado com todo o conteúdo. Amém? Então vamos começar? Nós iremos dar início agora à nossa aula da Escola de Líderes. E eu quero compartilhar aqui com vocês, desde já, a nossa tela. Nós queremos aqui já partir aqui para a nossa aula, né? Escola de Líderes, Teologia Bíblica do Novo Testamento, aula 3. Nós, na aula passada, primeira aula, vamos falar da primeira aula, nós vimos os conteúdos que compilam os evangelhos e atos dos apóstolos. Na aula 2, nós vimos todo o material que está relacionado às cartas da teologia paulina. Nós vimos desde Romanos até Tito e Filemão. E hoje nós iremos ver a partir de Hebreus até Apocalipse. Tá? Então vamos lá, vamos dar início. Vamos começar pela teologia da Epístola aos Hebreus. Tá? Bom, primeiramente eu quero convidar os irmãos a essa introdução, pequena introdução para que os irmãos venham entender um pouquinho sobre essa epístola de Hebreus, que é uma epístola bem peculiar, ela é uma epístola bem particular, não que as outras tenham algo de especial também, todas têm uma particularidade, mas essa em especial faz uma preparação e uma explicação ao leitor, que é um leitor hebreu, que é um leitor judeu. Então nós temos aqui uma base ao qual o texto vai fazer vários paralelos com o Antigo Testamento e com as práticas sacerdotais, as práticas levíticas, as práticas cerimoniais, os elementos, né? Então tudo vai convergir como uma sombra para o Cordeiro, para Cristo, para o Senhor Jesus, tá? Então vamos começar com essa tríplice, e que nada mais é do que a tríplice dimensão da interpretação já é muito conhecida, mas nem sempre corretamente praticada. A interpretação bíblica deve envolver, como já vimos, primeiramente, a interpretação gramatical. Isso nós vimos lá na aula de hermenêutica, tá? Mas nós temos que fazer essa análise para que nós venhamos entender todo o contexto de Hebreus. Então, primeiro, interpretação gramatical, segundo, histórica e terceiro, teológica. O que abrange a gramática? Análise léxica, em primeiro lugar. Segundo, uma análise sintática e uma análise literária. Resumidamente, porque não dá para a gente entrar nos três pontos, essa análise vai tratar especificamente da questão da parte léxica, né, da palavra em si, o que ela significa dentro ali do seu próprio contexto, não só isoladamente, mas o que ela significa naquele contexto do versículo. A sintática, que vai analisar a parte técnica dessa palavra, como ela se aplica dentro do texto, e a literária. Qual tipo de gênero esse texto quer propor? É um texto de sabedoria? É um texto narrativo? É um texto profético? Então, a análise tem que ser feita desta forma, porque ela vai fazer trazer um compilado de informações dos textos da lei, históricos, dos textos de sabedoria, salmos. Então, ela vai fazer todo esse, né? Vai fazer essa junção de tudo, desse compilado de informações, né? A interpretação histórica, nós temos lá a análise do contexto imediato e análise do contexto histórico. Então, vamos entender o contexto, lembra do contexto imediato e o contexto remoto? O imediato é aquilo que está próximo de mim. Esse microfone está próximo de mim. Mas o microfone lá na loja, ele está numa distância muito remota. Então a mesma coisa acontece com a interpretação. A interpretação, nós temos coisas que estão ali no contexto próximo, outras estão num contexto histórico, no contexto remoto. Então nós temos que ver questão da interpretação histórica. E terceiro, a interpretação teológica. Nós temos que estudar os paralelos, análise teológica e aplicação dela. Então, o que a gente vai fazer em terceiro lugar? A gente vai fazer, sim,
quais são os textos que são paralelos com esse texto, que eles corroboram, né, com esse texto. Então, nós temos que ver qual é os textos paralelos que se concordam se tratando da mesma questão. Né? Um exemplo, vamos falar um pouquinho de Trindade. Quando nós falamos de Trindade, nós pensamos no quê? Pensamos num texto clássico. Sempre quando alguém perguntar, seja um testemunha de Jeová ou qualquer outra pessoa que quer derrubar o dogma da Trindade, o que você vai fazer? Você vai elencar Isaías 6, João 12 e Atos 28. Pegue esses 3 textos, que eles vão falar da mesma coisa, eles vão falar da mesma pessoa. A essência de Deus é a Trindade. Deus é um ser, é um Deus que se manifesta de uma forma única, porque ele é um Deus, não é 3 deuses, mas é um Deus que tem a sua essência, a sua natureza em uma tríplice pessoal. Então, são 3 pessoas distintas num único só Deus. É um pouco complexo isso, mas a melhor explicação que tem é essa. São 3 pessoas distintas, só que é apenas um Deus. É a forma como ele se expressa. Nós somos pessoas, nós somos mono, nós não somos trino, mas Deus é trino. Ele se manifesta de uma forma trina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós temos que usar os textos paralelos, a análise teológica. Como é que eu faço essa análise teológica? Eu analiso tudo, coloco tudo dentro, em cima da mesa, e eu analiso todos os pontos. E a aplicação prática. Como eu aplico isso? Né? Então, nós temos essas 3 interpretações, gramatical, histórica e teológica. Tá? Bom, essas análises podem ter diferentes nomes nos vários manuais de hermenêutica, de exegese, com tudo que está presente em uma exegese sadia. Pode ser nomes diferentes, como eu falei aqui. Nós temos aqui contexto imediato e contexto histórico. Perdão. Nós temos o contexto histórico, pode ser o contexto remoto. Então, nós vamos ter vários nomes, tá? Mas é uma única direção. Pode se resumir em análise gramatical, histórica e teológica, como divide Berkhoff, né? Luiz Berkhoff, no seu livro de interpretação bíblica, né? Princípios de interpretação bíblica. Kontensberg e Peterson, A Convite da Interpretação, 2014. Porém, as subdivisões acima descritas devem estar presentes em cada uma delas, né? Esses livros aqui, eles são livros excelentes. Eu tenho esses livros aqui de interpretação, muito bons. Porém, o que eu mais acho assim, de algo muito completo é o livro do Grant Osborne. Então, o Osborne, ele entrega o seu livro chamado A Espiral Hermenêutica, que entrega de forma completa, uma tarefa completa. E você tem ali tudo que necessita para ter uma boa interpretação bíblica, tá? E nessa aula procuramos entender os argumentos hermenêuticos, exegéticos, né, teológicos na Epístola aos Hebreus, com base nessa análise. Né? Então, vamos lá, caso de Hebreus. E eu quero usar aqui a referência do Gerald Bray, tá? Esse livro aqui, ao qual nós pode ver que é enorme. É um livro muito bom que trata da história da teologia cristã, mas nos traz realmente uma base muito boa com relação às questões de Hebreus, né? Então, William Bray, ele faz o seguinte, na página 70 ele diz assim: não importa o critério que se adote, a Epístola aos Hebreus ocupa um lugar singular no cânon do Novo Testamento. Então, como eu disse aqui, Hebreus tem algo único, algo singular e uma particularidade na sua carta. Ele tem um objetivo único. E ele continua: ele não somente é o único livro sem a designação de seu autor, mas toda a sua abordagem da escritura e da mensagem de Jesus é bem diferente de qualquer outra coisa nos textos canônicos. O que ele quer dizer? É o seguinte: o texto de Hebreus não tem um autor descrito. Alguns deduzem que pode ser Apolo, outros deduzem que pode ser Paulo, outros deduzem que pode ser... Enfim, tem várias deduções, né? Muitos acreditam que pode ser Paulo. Mas não há como definir quem é o escritor de Hebreus. O que nós podemos dizer é que esse escritor era alguém muito familiarizado com as doutrinas rabínicas, com os elementos judaicos, e que conseguia fazer essa transição da sombra de Cristo para Cristo. Tá? Então, ele continua dizendo: a forma e o propósito da epístola são igualmente polêmicos. Esse é fato.
Ele não é uma carta no sentido comum do termo, e há sugestões de que se trata mais de um sermão dirigido a um grupo cristão, judeus sem firmeza em suas convicções. Isso é fato. Se você for ler a carta aos Hebreus, a própria carta já era a carta aos Hebreus. Porque parece, quando você lê a primeira instância, parece que o livro de Hebreus ele tem esse objetivo de sanar dúvidas e de restaurar uma fé ao objetivo verdadeiro da revelação de Deus para nós. Então, isso é muito notório, isso é muito claro na carta aos Hebreus. Né? E aí, o estilo milético também pode ser claramente visto nas exortações, que se repetem em intervalos frequentes. A exatidão das advertências do autor não deixa nenhuma dúvida de que ele tem em mente pessoas específicas. Né? Então, ele trata de uma forma, com grupos ali, com coisas, trata de coisas específicas porque ele sabia dos problemas que estavam acontecendo. Então, ele sabia do que estava falando, né? A epístola faz uma coisa que nenhum outro escritor do Novo Testamento tenta fazer. Ela apresenta um estudo sistemático e abrangente de interpretação bíblica e deve ser considerada o primeiro ensaio sobre a hermenêutica escrito de uma perspectiva judeu-cristã. O que ele está querendo dizer aqui é que, se você for parar para analisar, existe, por exemplo, se você pegar a carta de Romanos, nós temos ali uma sistematização, nós temos uma ideia, uma doutrina sistemática. O que seria a sistemática? Para você que não sabe ainda, a sistemática, a teologia sistemática, como nós temos alguns ali atrás, né, alguns livros aqui de teologia sistemática na parte de cima, a teologia sistemática nada mais é do que uma confissão de fé. Então, como é que nós fazemos essa confissão de fé? Amarrando os textos e explicando como nós entendemos ele a partir daquilo que cremos. Então, quando nós vamos falar sobre cristologia, sobre a pessoa de Cristo, nós vamos amarrar os textos com base naquilo que nós cremos, que é a interpretação bíblica. Então, o livro de Hebreus ele faz a mesma coisa. Ele faz essa amarração da fé em Cristo e, com a base no Antigo Testamento, cria-se um sistema da doutrina. Tá? Aqui também o autor, de Hebreus, baseia sua exposição principalmente em um material do Pentateuco e dos Salmos. Né? E é notável a importância deste último para a cristologia e para o desenvolvimento da sua argumentação ao longo do livro. Então, o que é interessante que nós temos que entender? Como eu falei, nós precisamos saber análise de gênero. Qual que é a análise literária? No que ele está se baseando? É num salmo? É numa palavra de sabedoria? É poético o livro? É da lei? Então, nós temos que ter essa noção, porque ele vai fazer um passeio no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco e nos Salmos. Tá? Os Salmos 2, 7, 8, 4 a 6, 95, de 7 a 11 e o Salmo 110, 4 servem para estabelecer temas fundamentais do livro como um todo. O restante do Antigo Testamento, somente Jeremias 31 a 34, tem importância semelhante. Tá? Então, nós temos aqui alguns paralelos. Lembra que eu falei dos paralelos? Nós temos alguns paralelos que vão explicar, fazer a explicação daquilo que o autor quer chegar, né? Da onde ele quer, qual é o alvo que ele quer alcançar. Isso pode refletir o uso bem difundido de salmos, como o inário da sinagoga, mas a interpretação escatológica é centrada em Cristo, com que os salmos recebem em Hebreus e é completamente singular. Ele continua aqui, as técnicas exegéticas encontradas no livro refletem ampla familiaridade com a prática judaica da época, embora hoje não seja mais possível manter a visão tradicional de que o autor tinha para com Filo uma grande dívida. Então, olha que interessante, Filo de Alexandria, guarde esse nome, porque esse nome é muito importante. Uma pessoa que tem seus escritos do primeiro século, né? Então, isso corrobora com aquilo que, não que nós precisamos de material arqueológico, tá? Mas Filo de Alexandria é alguém do primeiro século. Então, nós temos ali uma pessoa com alguém da época que corrobora com essas questões, né? Olha aí, Filo era um platonista, de Platão. Lembra de Platão, filósofo?
Sim, então, ele é um platonista que alegorizava o Antigo Testamento, mas o autor de Hebreus fugia de alegoria, né, não históricas e bem possivelmente evitadas tipologias históricas. O que está acontecendo aqui? É, mas Filo não era importante? Sim, ele era importante no sentido de que era alguém que naquela época olhava para os escritos judaicos, para os livros do Antigo Testamento e também tentava ali relacionar a pessoa de Cristo ao Antigo Testamento. Porém, o que ele está fazendo aqui é uma tentativa de alegorização. O que é alegorização? É quando você pega um texto e você cria caixinhas de possibilidades, né? É quando você pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e aí você fala, olha, o bom samaritano é Jesus. Olha, as 2 moedas que ele pagou é o sacrifício da cruz, né? Quem fazia muito isso foi Agostinho, mas não é uma interpretação fiel. O texto tem um sentido único, um objetivo único. Então, o autor de Hebreus vai tratar justamente dessas questões e vai fazer com que nós venhamos a entender o seu objetivo de uma forma clara, ipsis literis, tá? Então, não tem caixinhas, várias interpretações, várias revelações com relação a isso, tá bom? Então, assim como os outros escritos do Novo Testamento, a essência da mensagem de Hebreus está relacionada com o cumprimento escatológico das profecias do Antigo Testamento na vinda de Cristo. Ideia bastante estranha a Filo. Então, ele já não condiz aqui com o que o Filo entendia, sabe? Filo entendia de uma forma e o escritor de Hebreus coloca de outra, né? Aqui também, Hebreus também contém exemplos de encandeamento de passagens como se fosse um colar de pérolas, algo valioso, né? Conforme vemos, por exemplo, em Hebreus 1, de 5 a 13, que situa as referências ao Antigo Testamento, uma depois da outra, com poucos comentários e intercalados. Então, assim, você já vê que logo no início ele já vai pegando os elementos do Antigo Testamento, você já vai ver que ele pega que coisas do Antigo Testamento e já vai trazendo esse preparo ambiente para que nós venhamos pegar, como disse, né, como um colar de pérolas, como uma ligação de coisas valiosas ali que vão fazer todo sentido na sua explicação. O hábito rabínico de apresentar listas de exemplos aos leitores, que em sua origem pode ter tido derivado de uma prática helenística, está amplamente representado em Hebreus, em que grande parte do Antigo Testamento é recapitulada, né? Então, você vê ali que tem, como a gente sempre disse, né, o Novo Testamento é um livro judeu, com exceção de Lucas, mas o Novo Testamento são livros judaicos. Os 26, são 27 livros. Tirando Lucas, né? Vamos colocar ali, tirar o Lucas, que é o próprio, mas todos os autores são judeus, né? Então, nós temos essa ideia, essa representação judaica ali de pano de fundo. Agora, se Hebreus faz um sentido de tipologia, é discutível e depende até, de certo ponto, do que esse termo significa. Nos últimos tempos, a definição tradicional de tipologia, como reconhecimento de prefiguração planejadas por Deus, tem dado lugar à ideia de que, na verdade, tipologia é uma identificação de correspondências históricas, reconhecidas em retrospectivas como coerentes com a atividade redentora de Deus. Então vamos lá, entender o que é tipologia. Nós vimos também isso lá nas aulas de hermenêutica. A tipologia nada mais é, meus irmãos, do que a ideia de que Deus, através da história, trazia-se uma sombra, representações sobre os seus atos redentores, que viriam no futuro, e que já chegou para nós, que foi quando Cristo veio. Por exemplo, quando nós vemos ali Abraão e Isaac, Abraão e Isaac é uma tipificação de Cristo. Por quê? Na verdade, o cordeiro em si é. Porque Abraão não pode representar Jesus, não pode representar Deus. Isaac não pode representar Deus, mas aquele cordeiro foi o cordeiro providenciado por Deus. Ali era uma representação tipológica de Cristo. Outra coisa, quando nós estamos vendo ali o tabernáculo, todo o tabernáculo, toda a ideia que nós temos ali, o mapa, como as tribos são distribuídas, por exemplo, você pega as tribos do norte, a tribo do leste, a tribo do oeste, e aí você pega a tribo do sul, que é uma tribo maior, mais extensa,
se nós tivéssemos ali um drone e o tabernáculo no meio, né? Se nós tivermos o drone, é claramente um sinal da cruz. Você vê ali, por exemplo, elementos do pão, você vê elementos do altar, você vê elementos do sacrifício, você vê elementos ali muito vivos, tipologicamente, que tipificam a pessoa de Cristo, né? Você vê, por exemplo, outra coisa também, que você pode, até mesmo Moisés. Moisés é uma espécie de tipificação, é alguém que liberta o povo, é alguém que tira o povo da escravidão, tira o povo. É lógico que Moisés não teria o poder para tirar o povo do pecado, né? Então, e tem várias, meus irmãos. Se a gente for parar aqui, a gente vai ficar aqui um bom tempo. Porque lembram da revelação progressiva? Deus se revela progressivamente na história. Essa é a ideia, que Deus revela-se ao seu povo, de uma forma progressiva, de uma forma ao qual, né, ele tem ali uma revelação progressiva, né? Então nós temos isso muito claro na pessoa de Cristo Jesus, né? Nós temos isso muito claro nessa revelação ao qual o livro de Hebreus quer nos mostrar, né? Então nós falamos sobre a questão da tipificação, para ficar um pouco claro para vocês, né? E voltando aqui, a Epístola aos Hebreus deixou claro que a igreja não podia mais se considerar judaica, no mesmo sentido que os outros grupos judaicos viam a si mesmo. Para cristãos, a Torá já não possui autoridade absoluta, mesmo que plenamente inspirada. Aí nós temos que colocar aqui um ponto, tá? Para nós entendermos aqui. Não é que o Antigo Testamento não é válido mais. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Todo o Antigo Testamento, tudo que nós temos ali da história, a lei, a Torá, apontava para Cristo. O maná apontava para Cristo. Tudo apontava para Cristo. Agora, o ponto é que a prática judaica, o judaísmo em si, ele já não é mais um elemento vivo no sentido de que nós necessitamos dele como ordem. Porque, na verdade, nunca foi. Esse que é o ponto. Nós temos que ter o seguinte: a lei sempre serviu para mostrar ao homem o quanto ele é pecador. O decálogo sempre serviu para mostrar ao homem que ele não conseguia cumprir o decálogo, os 10 mandamentos. Então pensem que o Antigo Testamento só foi para mostrar que aquilo era para refletir a insignificância do homem de se auto-salvar. Ele não tem capacidade de se salvar. Ele não tem capacidade de escolher a Deus. Ele não tem capacidade de dizer assim, eu aceito a Deus. Não tem. Se não for o Espírito Santo, como diz lá em João, que diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo, nenhum de nós conseguiríamos nos render a Cristo, porque o pecado nos afasta de Deus. A nossa natureza nos impede de entendermos a consciência de Deus, né? Então nós temos aqui essa questão, tá? Que o autor queria deixar claro isso para eles, né? O Deus que falou pelos profetas agora havia falado pelo seu Filho, e isso mudava tudo. Então, revelação progressiva. Falou através dos profetas e em Cristo é manifestado essa revelação. Lembra aquela ideia que Marcos, né, queria falar do mensageiro. Ele faz o contraste, né? A mensagem não é mais importante que o mensageiro. E se o mensageiro é mais importante que a mensagem. Porém, os dois falam um do outro. Ele quis dar essa conotação, né? Não tem como. A mensagem fala do mensageiro e o mensageiro fala da mensagem, né? Que é sobre ele mesmo. Uma hermenêutica que não fosse cristocêntrica não teria valor algum, não importa quais métodos fossem usados. Então, assim, se Cristo não é o centro da mensagem, isso acaba sendo inválido, isso acaba sendo em vão. É isso que o autor quer deixar claro. Se Cristo não for o centro da mensagem, se o objetivo não for a revelação ao qual Deus quis culminar em seu Filho, não é válido, né? Então, é isso. Aí continua. O autor de Hebreus formulou uma rejeição abrangente do judaísmo da época, mesmo sendo o uso de elementos desse sistema. Então, essa ideia toda, que nós falamos aqui agora, é o sentido de Hebreus. Tá? Não dá para a gente tratar versículo por versículo, que não dá tempo.
Mas leia o livro de Hebreus dessa forma. Você vai começar agora a ver de uma outra perspectiva. Você vai ver o autor tentando elucidar questões judaicas, textos ali que eram confusos, talvez, ou que olhassem de uma outra forma. Agora você vê o autor de Hebreus fazendo ali um, um esclarecimento de todas essas dúvidas, né? Bom, vamos entrar agora para as epístolas gerais, tá? Vamos entrar aqui agora em Tiago, tá? Lógico que essa figura não é ele, tá, meus irmãos? É bem isso aqui é uma pintura, uma arte, nós não temos nada comprovado, tá? É só uma representação aqui em si, tá bom? Bom, Tiago, vamos só dar uma ideia aqui, que na sua saudação, ele já começa falando ali, né, a respeito de quem ele é, né? Então, ele usa ali os pronomes pessoais, vós e nós ao longo de toda a sua epístola e com frequências apela para os leitores, chamando de meus irmãos e meus amados irmãos. Ele faz uma relação de nomes dos destinários, não oferece nenhuma informação pessoal sobre eles e deixa de mencionar qualquer detalhe sobre si mesmo. Apesar que nós sabemos que esse Tiago é o irmão de Jesus, tá? Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Você vê isso logo no início da carta, tá? Então, ele é o próprio irmão de Jesus, tá? E aí ele conclui sua epístola sem uma bênção e as saudações finais, como é costume, né, dos outros escritores, né? Tiago e Epístola de João comentaram no Testamento, né, do Kisterman. Aí foi baseado nele, tá? Vamos lá. As epístolas gerais do Novo Testamento, aquelas de Pedro, né, João, Judas, Epístola dos Hebreus, e outras cartas preservadas durante séculos na areia do Egito, porém recentemente descobertas, têm essa mesma forma literária. Alguns estudiosos desejam fazer uma distinção entre a epístola e a carta, afirmando que a carta apresenta temporalidade, enquanto as epístolas demonstram permanência e universalidade, né? Então, assim, quer dizer que a mensagem ela é mais abrangente do que pontual. Havia coisas que serviam especificamente para aquela época, outras são abrangentes universais, como é a carta de Tiago. São práticas da vida, são práticas de sabedoria, né? Outros, porém, consideram como sendo sinônimos, né? Bom, aí vem um ponto, né, que o Stern levanta, isso aqui é muito importante, né, que é o cumprimento da Torá. De acordo com Stern, é verdade que ninguém pode ter um relacionamento correto com Deus sem Yeshua, sem Cristo, né? Mas não é verdade que uma vez que alguém violou um mandamento, significa que quebrou a Torá permanentemente e é irreversível. Isso não é que esse versículo está dizendo, e não é o que o versículo está dizendo. E com certeza não é a verdade que a lei mosaica, como foi dada, era impossível de ser cumprida. Falta um Fzinho aqui, meus irmãos, leve em consideração, tá? O que ele quer dizer assim? Se você cumpre um mandamento, não quer dizer que você quebrou toda a lei no sentido geral. É porque ele quis dar esse exemplo quando usa o texto, né? Que se você descumprir apenas um tio dessa lei, você descumpriu toda a Torá. E o ponto é o seguinte, é que, de fato, nós temos que obedecer a Deus. Faz parte da consequência da entrega à fé em Cristo. Só que o ponto, meus irmãos, é o seguinte, vamos analisar uma coisa. Nenhum de nós deixa de ser pecador. Então nós vamos continuar com aquele desejo de pecar. O problema não é o desejo, o problema é quando você se entrega esse desejo. O ponto é que o que Tiago quis dizer é que aqueles que se julgam muito santos, santarrões, têm esse problema. Porque eles não cumprem toda a lei, acham que cumprem, se você encontrar um judeu, pergunte para ele, quais são as pessoas que conseguem cumprir a lei em sua totalidade? Eles vão falar que é um judeu, eles vão falar que só os judeus conseguem, mas isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade porque os judeus são seres humanos, não deixaram de ser, não são deuses, eles são seres humanos. Então, o que eu posso te dizer é que, realmente,
não tem como cumprir a lei na sua totalidade, tá, meus irmãos? E pelo contrário, esses versículos concordam com a compreensão normal judaica, descoberta nos escritos dos rabis, que se alguém voluntariamente se recusa a aceitar a autoridade de qualquer parte da Torá, ele tem anulado a autoridade de toda a Torá. Né? Então, o que nós podemos entender é o seguinte, nós temos que buscar obedecer, fato, a palavra de Deus, mas entender que, a partir do momento que nós caímos ou pecamos, não quer dizer que a gente, nossa, descumprir toda a palavra de Deus. Isso não é uma verdade, tá? Isso não é. Não tem como, é impossível, tá bom? E é útil mencionar aqui também um trecho do comentário de Israel Leitzterman, que sobre o versículo 10, a minha própria expansão do que ele escreveu está entre parênteses. Isso se refere ao que é chamado pelos judeus e aos sábios em Israel, em Arvaian, transgressor, criminoso, literalmente. Aquele que passou dos limites, e é como se tivesse ofendido todos os pontos e fosse culpado pela quebra de todos. A opinião de Yaakov, a mesma de Resh Lakish, um rabi do século IV, frequentemente mencionado no Talmud. O Talmud, lembra que é os livros são os livros de interpretação para entender o Antigo Testamento, né? São os livros de interpretação, né? Muitos foram escritos depois ali do período dos escritos do Novo Testamento, né? Muitos surgiram depois, mas eles consideram também como livros inspirados, né? Comentários inspirados. Que disse que o Sheadrin, o Sheol, né, que seria ali o Sheol, o mundo espiritual ali em si, né, após a morte, abre sua boca sem medida, como diz lá em Isaías 5,14, para receber aquele que deixa de cumprir até mesmo um estatuto. Então, o Stern faz esse apanhado, né, de que há essa concepção, né, mas Tiago está muito mais preocupado com a prática das obras, no sentido que a prática das obras ela é importante sim, mas não que nós venhamos cumpri-la à risca. Nenhum de nós temos capacidade para isso, mesmo o Espírito Santo nos capacitando. Nós não temos, mas é pela graça, é pelo amor. Né? Mas Tiago, ele caminha para esse sentido, para o cumprimento das obras. Se você não tiver obras, a sua fé é morta. Então, o sentido geral é esse, tá? Bom, vamos avançar aqui agora para 1ª e 2ª Pedro. Qual é a mensagem ali que faz ali o entorno de 1ª e 2ª Pedro? Bom, vamos lá. O eruditismo, recente, tem enfatizado a similaridade na mundivisão de Pedro. A mundivisão no modo de que vem de cosmovisão, que é a mundivisão de Pedro e dos sermões em Atos. Né? Então, ele está tudo ali no que ele viveu naquele momento de Atos, então está tudo ali na sua mente. Tá? Qual que é a linguagem que ele expressa? É o dualismo, encontrado nos evangelhos e em Paulo, entre este século e o século vindouro. E também todas as referências ao reino de Deus não estão presentes. Tá? O presente, no entanto, é a tensão escatológica entre o presente e o futuro, que não é meramente cronológica, mas também soteriológica. Isso aí está descrito no livro do George Led, tá? Inclusive, George Led é esse livro aqui de teologia bíblica, que é muito interessante, né? Eu convido os irmãos, inclusive, é um dos livros que eu falei para vocês, né? Que vocês devem adquirir também. É um livro de volume, bem volumoso, né? É um livro muito bacana, que vai te dar todo esse arcabouço a respeito dos evangelhos, tá bom? Então ele faz o seguinte, é uma tensão escatológica entre o presente e o futuro, não meramente cronológica, mas também soteriológica. Então ele faz esse momento, né, das questões do presente, ele já começa falando, né, ao Deus que nos
predestinou segundo a sua presciência. Então ele entra nesses pontos escatológicos, soteriológicos ao mesmo tempo, presentes e futuros. Então já tem essa tensão, né, de algo vindouro, né? Aí ele vem aqui falando, né? A morte de Cristo não é meramente um evento que promete uma salvação escatológica em si, o objeto da profecia messiânica. Então, ele está tratando já dessas questões da morte de Cristo como não só como um evento que promete uma salvação para o fim dos tempos, né? Mas o objetivo da profecia messiânica, que é presente, não é só assim, para o futuro, não. É uma coisa, é para agora, se eu partir agora, eu parto em Cristo, né? A glória escatológica é inseparavelmente relacionada ao sofrimento de Cristo. Então, a glória, tudo aquilo que viria para futuramente a respeito da glória de Cristo, também estava ligado com o sofrimento ao qual Cristo passou, porque fazia parte das profecias, né? Essa forte ênfase sobre a plenitude da profecia significa que, de algum modo, a era messiânica começou. Então, já tinha em mente que já começou a era messiânica. Jesus Cristo já tinha vindo, não é? Ele não vai vir. Ele não está falando para Deus, vocês estão perdendo tempo, ele já veio, né? Essa é a ideia. Aí ele trata aqui também, a morte de Cristo não foi um mero evento histórico, mas um evento predestinado por Deus antes da fundação do mundo, que está ali no versículo 1 e 20. Através da sua morte em Cristo, inaugurou o fim dos tempos, né? Aqui ele vai falar que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, tá? Então, nós temos aí um plano de Deus que antecede tudo. Isso está bem explícito no texto, né? O evento não começa a partir dali. Não, o evento começa antes da fundação do mundo. Olha lá, a morte de Cristo não foi um mero evento histórico. Não é só uma coisa que aconteceu, não, mas é um evento predestinado por Deus. Olha a importância, a relevância de tudo isso. A soberania divina diante de tudo isso, né? Então, nós estamos vendo que a sua morte não foi só uma questão histórica, mas ela também foi um evento eterno e inaugurou ali o fim dos tempos. O fim dos tempos começa ali nesse ponto. Começa a partir da morte de Cristo. Estamos caminhando para o fim dos tempos, né? Então, continuando aqui, aí nós temos em 2 Pedro, aí nós entramos numa questão, nós estamos falando de 1 Pedro, né? Agora nós entramos aqui em 1 Pedro e entramos aqui num debate canônico. Considera-se algumas vezes 2 Pedro um verdadeiro enigma no cano do Novo Testamento. Segundo Tilma. Tilma também é um outro escritor que eu quero aqui apresentar para vocês, tá? É um livro também muito bom, né? Esse livro aqui, ó, Frank Tillman, tá? Teologia Bíblica do Novo Testamento, tá bom? Também é um livro bem volumoso, né? Estou mostrando para vocês, meus irmãos, para que vocês possam adquirir essas obras, tá? Para que vocês possam aprofundar, isso é importantíssimo, vai ajudar muito vocês, tá bom? E aí Tillman diz o seguinte também, ele diz que o estilo literário, conforme afirma, é afetado e pomposo demais para um texto que se rebaixa como censuras injuriosas, que restringe o espírito à proteção da autoridade da igreja e que troca o viés cristológico da escatologia cristã tradicional pelo viés antropológico, pouco mais centrado ali nas questões do homem, tá? Não é que é abandonado, mas está mais centrado nas questões humanas ali. Aí essa avaliação moderna do livro contrasta com o valor que lhe dava a igreja no início da era cristã, embora houvesse muitos debates quanto a considerá-lo um escrito canônico, ou não. A carta era amplamente lida e valorizada muito tempo antes de ser incluída nas listas canônicas de todas as principais tradições cristãs. Então, nós temos que entender o seguinte, meus amados, de fato, há um debate, mas não quer dizer que não seja. É um livro escrito por Pedro. A questão é que Pedro está tratando de outros problemas agora. As cartas, geralmente, quando os autores escreviam as cartas, era para tratar de situações. Por exemplo, quando você vai mandar uma mensagem, um e-mail para alguém, você manda com uma certa intenção. Você, por exemplo, você vai mandar um e-mail para um parente seu, aí você vai mandar lá, olha, estou com saudades, tal, não sei o que, não sei o que. Passa um tempo, você fica sabendo que o seu parente está
aflito, passando por uma dificuldade, você manda, olha, eu quero dizer para você que você pode contar comigo. Né? Você está mandando uma mensagem de alento. Então, essa mensagem aqui era uma saudação, que está com saudade, e a outra é para alento. Então, assim, as cartas também tinham esse objetivo. As cartas não tinham necessariamente o mesmo assunto. Por exemplo, pega 1ª e 2ª Coríntios, são assuntos diferentes. 1ª e 2ª Timóteo são pontos diferentes. Então, 1ª e 2ª Tessalonicenses são pontos diferentes. Então, você vai ter ali situações diferentes também na 1ª e 2ª carta de Pedro. Né? Aí, continuando aqui, da mesma forma que Tiago é uma carta de sabedoria parenética, também, segundo Pedro, é uma carta e um testamento. O início do documento, que segue a forma padrão de abertura das cartas da antiguidade, e a conclusão do documento, que também contém características epistolares, define claramente, segundo Pedro, como uma carta. Não é simplesmente só uma epístola, mas é uma carta. Né? A epístola tem essa característica assim, de ser uma coisa mais pericopal, mais perícope, de pequenas porções, né? Não, é uma carta, é algo extenso também, né? No entanto, esse texto é também claramente um testamento. Não é só uma carta, mas é um testamento, é um documento. Nesse gênero literário comum no judaísmo helenista e no cristianismo primitivo, uma pessoa à beira da morte fornece um conjunto de instruções éticas, né? Instruções éticas e de profecias aos parentes ou seguidores que se reúnem em sua presença. O cenário com frequência é ficcional, embora nem sempre, ou seja, aquele que profere o discurso é um grande expoente do passado. Né? Então, nós temos aí Abraão, filho de Jacó, Moisés, Jó. Né? Então, nós temos essa questão de sabedoria voltada para o homem. Então, ele está tratando desses pontos aqui. Aqui é um documento, não é simplesmente uma carta, mas é um testamento, é uma revelação ao homem. Então, nós temos esses pontos aí muito bem tratados na 1ª e 2ª carta de Pedro, tá? Bom, agora nós vamos entrar aqui em 1ª, 2ª e 3ª João, tá? Nós vamos fazer aqui também esse sobrevoo sobre as cartas, tá? A maioria dos críticos concorda que as epístolas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª João, compartilham uma autoria comum com o 4º Evangelho, que também foi escrito por João. Então, entende que é o mesmo autor que escreveu o 4º Evangelho, que é o Evangelho segundo João, é o mesmo que escreveu as 3 cartas, né, as 3 epístolas. Bom, a 1ª epístola é claramente endereçada a uma igreja, ou igrejas que falsos profetas apareceram, né, tá ali no versículo 4, no capítulo 4, versículo 1, apareceram os quais iniciaram o movimento cismático, de cisma, né, de realmente de quebra ali da igreja, né? Eles proclamavam uma iluminação especial pelo Espírito. Então isso fez com que criasse uma certa divisão, que lhes oferecia a verdadeira gnose, stel, né? Feu, né, no caso, o conhecimento de Deus, né, isso aqui no grego significa, né? E a gnose, meus irmãos, é complicado porque foi uma seita combatida já no 1º século, uma seita já combatida ali nos primeiros anos ali da igreja, né? E isso explica a forte ênfase de João sobre o conhecimento real de Deus. Por isso que nós temos que ter, né, segundo Led fala sobre isso, né? Ele se opõe à declaração das apóstatas, né? Não é apóstolos, tá? Apóstatas, aqueles que abandonam a fé, de apostasia. Quanto ao conhecimento, com o conhecimento que somente podia vir da tradição cristã, tá? Através dessa iluminação espiritual, esses cismáticos declaravam haver alcançado um estado além da moralidade cristã ordinária, no qual eles tinham não tinham mais pecado, mas alcançaram a perfeição. E João está falando justamente isso, que aquele que diz que não tem pecado está totalmente enganado, está errado, né? Ele está em pecado para dizer que não está, não, né? Que não tem pecado. Então por isso que quando um judeu fala para você que não tem pecado, você apresenta esse texto de 1º João. Apesar que eles não acreditam que os evangelhos sejam inspirados por Deus, mas, enfim, como documentos, nós temos infinitos documentos que comprovam isso, né? Essa inspiração. Bom, está claro que o seu erro ético era diferente daqueles oponentes atacados em 2 Pedro, que se deixaram levar à imoralidade.
não aparece tal excesso imoral em 1 João, né? Não tem uma questão tanto voltada para a imoralidade sexual, mas aqui já temos essa questão, né, dessa imoralidade já aqui em 2 João. Né? Seu erro ético principal parece ser um orgulho espiritual e arrogância, que os levaram a desprezar os cristãos ordinários, né, os cristãos comuns ali, que não declaravam haver alcançado o mesmo nível de iluminação, né, espiritual dos gnósticos. Então, eram pessoas que se consideravam superiores espiritualmente, né? E a gente vê muito disso hoje, meus irmãos. Isso aí é uma realidade, né? É por isso que João coloca tanta ênfase sobre o amor aos irmãos. João coloca essas questões do amor, né, aos irmãos, né? Que é o mais importante. Amar o próximo, amar a Deus. Então, embora João use uma linguagem dualista, luz e trevas, Deus e mundo, ele faz isso também na sua carta, nos evangelhos também, coloca esse dualismo, né, essa dicotomia. Ele é um dualístico no pensamento, mas está centrado na tradição cristã. Sua teologia está estruturada no dualismo do passado e do futuro, o já e o não ainda. Tá? O âmago do evangelho é igual que a igreja possui desde o princípio, desde o início dos tempos, né, os fundamentos. Foi isto que ocorreu no evento histórico de Jesus Cristo. Aqui João usa uma teologia do Logos, o mesmo que ele usou lá em João 1, né, o verbo, né? E aqui ele fala, né, que aparece no Evangelho, embora a epístola fale do verbo da vida, mas também aponta para o verbo que é Cristo. O verbo da vida é Cristo, né? Este verbo divino, como Logos de João 1, era desde o princípio, né, o Logos, fazendo contudo manifesto na história, na pessoa de Jesus. João enfatiza a realidade histórica, objetiva da encarnação. Isso significa a aparição em cerne de uma vida que não podia ser vista, nem tocada, nem ouvida. Então, João faz coloca Cristo como o Supremo, né? Dizendo assim que, olha, ele se encarnou e é a pessoa de Deus, nunca visto como antes. Ele está acima de Moisés, está acima da lei, está acima de tudo. João usa a linguagem para descrever a vida cristã que parece mística. Usa de suas palavras características, é permanecer. Uma das palavras características é permaneça, permaneça. Deus permanece nos crentes, Cristo permanece neles, a palavra de Deus permanece neles, a vida permanece neles, o amor permanece neles, a verdade permanece neles, a unção do Espírito permanece neles. Os crentes, por sua vez, permanecem em Deus, permanecem em Cristo, na luz, permanecem na luz e na sã doutrina. Então você vê essa permanência, aquele que é de Deus permanece, aquele que é de Deus está ali, ele é seguro em Deus. Né? E guisa, né, de contraste, os incrédulos permanecem na morte. Então, enquanto os cristãos permanecem em Deus, os incrédulos permanecem na morte. E não tem como falar com o incrédulo. O incrédulo não está fora da igreja também. Pode estar dentro da igreja. Né? E é isso que os textos deixam claro para nós. Né? Bom, vamos falar de Judas. Você vai ver esse Judas aqui, coloquei propositalmente. Você vai falar, nossa, esse aqui é o Judas. O Judas, o traidor, né? Os Iscariotes. Será? Bom, vamos lá. O que nós podemos dizer de Judas, meus irmãos, é que esse Judas não é o Iscariotes, até porque o tempo que foi escrita a carta ele já tinha morrido, né? Ele já tinha se suicidado. Há pouca coisa de interesse teológico em Judas, até porque são 25 versículos. Você lê Judas em 2 minutos, 1 minuto do máximo ali. Não passa disso, meus irmãos. Um dos menores livros ali da Bíblia, né? Há pouca coisa de interesse teológico em Judas, que não se encontra em 2 Pedro. Judas dirige-se ao mesmo problema dos gnósticos libertinos, como faz em 2 Pedro. E escreve para encorajar seus leitores a lutarem por uma fé ortodoxa. Então, já há um combate
apologético. E às vezes você pode achar assim, nossa, a Bíblia, há muitas coisas ali do Novo Testamento é para minha vitória, é para minhas bênçãos. Não, não é, meus irmãos. É assim, é para sua vitória, para suas bênçãos, mas não para suas bênçãos antropológicas. Mas é para soterológica e eclesiológica. Por que eu estou falando isso? Porque dois terços do Novo Testamento é apologético, é em defesa da fé. Os apóstolos foram inspirados por Deus para nos ensinar que nós devemos sim combater heresias, combater falsos mestres, que nós devemos estar aptos para quando houver um embate, nós temos ali uma base para confrontá-los, né? E aqui eles já desde sempre estão confrontando, você pode ver. É o gnosticismo, é a imoralidade, problemas entre os irmãos, falsos mestres, olha aí, chegaram à igreja que negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, a negação de Jesus Cristo, já naquela época já tinha pessoas, né, judeus enelizados, judeus que queriam deturpar o evangelho, o cristianismo, apesar que não usavam-se a palavra cristianismo naquela época, né? Mas eles já queriam desde sempre já rejeitar a Cristo, né? Que rejeita toda a autoridade e ultrajam os anjos, que são escarnecedores do caminho cristão aceito. Judas não diz que eles encarnecem da ideia da parousia de Cristo, como faz 2 Pedro. A parousia é o arrebatamento, é o dia da vinda de Cristo, né? Essa parousia, a palavra ali no grego, tá? Outra coisa também que se trata ali na Epístola de João é o seu erro dos falsos mestres, é claro, se manifesta na licenciosidade sexual. Os falsos mestres estavam declarando ser tão cheios do Espírito Santo, do Espírito, que não havia espaço para a lei em suas vidas. Não precisava obedecer, não precisava fazer nada. Judas 21, como 2 Pedro enfatiza aqui, o juízo escatológico destes apóstatas, né? Isso que tinha um juízo para eles, nesse sentido. Está claro, a partir da referência às predições dos apóstolos, que Judas, como em 2 Pedro também diz, deve ter sido escrito bem tarde, né, na era apostólica, né, ali, como descrito ali no versículo 17, né, parece dar essa intenção. Então, é um livro pequeno de Judas, um livro menor, nós temos poucas coisas ali que, né, trata de tantas questões, assim, mas são pontos importantes que fazem ali realmente nós refletirmos sobre os 25 versículos ali. Agora vamos lá. Entrou aqui no último livro do Novo Testamento e talvez o mais curioso, o mais assim desejado do saber, do conhecer, porque tem elementos figurados, elementos assim curiosos, que é Apocalipse de João. E aí, meus irmãos, eu quero pedir a atenção de vocês, porque nós não iremos entrar aqui propriamente nas doutrinas, e se eu quero explicar propriamente o porquê. Porque a gente vai fazer o seguinte, vamos falar um sobrevoo sobre os pensamentos aqui, sobre o livro de Apocalipse. Então, unanimemente, os teólogos concordam que o livro do Apocalipse é o mais difícil de ser interpretado. Realmente é, meus irmãos. Porque, visto que além de ser o mais significativo e debatido no campo escatológico, o que é escatológico? É o estudo do fim dos tempos, é o escatos, do fim dos tempos, do fim das eras, né? Também é riquíssimo em linguagem figurada. Tem muita linguagem figurada aqui. Você vai ver que tem besta, tem dragão, tem mulher, tem carta, tem... enfim, meus irmãos, tem muita coisa. Tem selo. Você vai ver que tem muita coisa aqui, né? Além de possuir textos, interpretações em fontes por nós desconhecidas, né? O doutor José Ribeiro Neto foi meu professor, é meu professor, doutor em teologia, principalmente nas línguas, no grego, no hebraico, aramaico, é alguém que tem um conhecimento muito grande, né? E segundo o Gantry, também, como é
facciosamente lamentado onde quer que se encontre 5 comentaristas do Apocalipse, descobrirá 6 diferentes pontos de vista. Ele está sendo sarcástico aqui, porque ele fala 5 comentaristas, 6 pontos de vista, né? Não existe unanimidade na questão do Apocalipse. Infelizmente, né? Existem muitas linhas, e essas linhas, é lógico, são linhas que não ferem a centralidade. Como eu falei, existe o dogma, que é a centralidade, e existe na periferia deste dogma as posições secundárias, meus irmãos. Então, assim, não quer dizer que, propriamente, se a pessoa acreditar numa outra doutrina, vai ser um problema, né? Não, não é. Tá? Então, vamos primeiramente entender o seguinte. Quais são as posições? E por que nós temos que entender essas posições? As posições determinam a interpretação. E isso não muda a centralidade, tá? Todas essas daqui acredito que Jesus vai voltar. Tirando ali, lógico, a posição preterista que eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos entender aqui, vamos lá. Posições interpretativas sobre o Apocalipse. Preterista. Entende que os acontecimentos narrados no Apocalipse aconteceram na época do Império Romano, no primeiro século. Então, essa visão, tá? Vamos pegar aqui esta visão especificamente. Já entende que as coisas já aconteceram. Então, nós já temos aqui uma visão das coisas que já aconteceram, né? Nós temos a histórica. O que a histórica acredita? Que os eventos do Apocalipse relatam épocas na história da humanidade. Então, a interpretação histórica entende que são eventos que aconteceram. Então, você pega o evento, por exemplo, do Hitler, você pega os eventos dos Estados Unidos, das guerras, elementos onde impérios vieram, né, e trouxeram significados aos textos da Bíblia, tá? Nós temos a interpretação simbólica, que acredita que os eventos narrados no Apocalipse são símbolos de lições morais e não devem ser interpretados de forma literal. Particularmente, eu acredito um pouco nessa. Porém, a maioria das pessoas entende como futurista também, né? Que há um pouco do que eu creio nessa questão futurista, e eu vou explicar para vocês o porquê. Por quê? A futurista acredita que a maior parte desse livro acontecerá no futuro. De fato, a maior parte acontecerá no futuro, né? Eu tenho um pouco desses dois, tá? Mas nós vamos caminhar aqui. Na verdade, as demais visões também têm um pouco dos dois, tá bom? Há uma grande variedade e pouco acordo quanto à interpretação do Apocalipse, como eu já expliquei para vocês. A situação não é nova, pois desde sua escrita o livro passou por diversas dificuldades no entendimento e gerou debates infindos, debates que não acabaram ainda, em toda a história da igreja. Essas dificuldades inerentes no livro é que geram controvérsias entre as várias posições escatológicas no protestantismo ortodoxo e depois no chamado liberalismo protestante. Então nós temos, já desde sempre, meus irmãos, desde o primeiro século, essa dificuldade com essas questões. Aí eu quero pegar aqui 2 pontos importantes aqui do Osborne. Ele vai tratar sobre essa questão, que ele diz o seguinte: Apocalipse é um livro de difícil interpretação, embora, de modo geral, seja mais simples que os evangelhos. De fato, ele é mais simples no sentido geral, ele é bem mais tranquilo. Mas isso se deve à existência de menos problemas de críticas da fonte no livro. São 4 os principais problemas no estudo de Apocalipse: o simbolismo, a estrutura no livro, o debate entre as interpretações históricas, preterista, idealistas e futuristas, e o uso do Antigo Testamento, uma área de convergência de opinião entre a maioria dos comentaristas, é o que antecede, devem ser procuradas na mentalidade apocalíptica, comum nos dias de João. Ali entra aqui: ninguém jamais conseguiu propor um esboço que ao menos chegue perto de um consenso. Há 2 outros problemas: a relação entre os selos e trombetas, taças e os longos interlúdios que interrompem selos e as trombetas e as taças. Estes ainda não foram devidamente explicados nas atuais hipóteses culturais. Gente, quando entra nesse ponto, aí vem a questão, né, que ele já falou sobre as 4 tipos de interpretações, e vem a questão também desse esboço que não tem um consenso.
Não tem como chegar no consenso. Porque se eu uso um método e o outro usa outro método, você não concorda comigo que os métodos vão conflitar? Se eu uso um método só futurista, ele vai conflitar com com o simbolismo. Se eu uso um preterista, que eu entendo que já aconteceu, pronto, também vai gerar um problema, né? O que não dá, é lógico, é para a gente determinar os tempos. Isso é impossível. Já fizeram isso, muitas seitas já fizeram isso, a Adventista do Sétimo Dia já fez isso, Testemunho de Jeová já fez isso, os Mormons já fizeram isso, muitos americanos hereges já fizeram isso, então não tem como você argumentar nessa questão, tá? Então esse é um dos pontos. Então quando você entra, por exemplo, aqui na questão dos selos, as trombetas, as taças, enfim, essas explicações de como se resolve é mais complicado, né, de determinar um consenso, tá? Outro livro significativo que para o conhecimento das doutrinas escatológicas é o livro de Daniel. Então, o livro de Daniel vai dar um pano de fundo, né? Até porque, como a gente disse, o Novo Testamento explica o Antigo. Porém, a gente não pode anular as questões do Antigo Testamento, né? Então, nós temos o livro de Daniel ali como base, né? E esse livro tem interpretações mais diversas. Ora pendendo para um pré-milenismo dispensacionalista. Ora para um pré-milenismo clássico. Ora até para um amilenismo. E um pós-milenismo. Então, o livro de Daniel dá base para as 4 visões milenistas. Eu vou explicar isso um pouquinho mais na frente, mas você vê que o próprio livro de Daniel dá a se entender, né, esses pontos. Né? Então, as principais profecias debatidas nas várias visões da doutrina escatológica em Daniel estão relacionadas, essencialmente, às chamadas 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel ali são um ponto central ali para entendermos essas questões escatológicas. Aí agora vamos entender um pouquinho dessas posições escatológicas, tá? Aí eu fiz aqui uns símbolos para vocês entenderem. Eu vou começar com o amilenismo, tá? Apesar de que é uma visão que eu acho que é mais coerente, eu não posso desprezar as outras, né? Porque, como eu disse, o importante é que Jesus vai voltar. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos o seguinte: qual é a visão que a redenção plena crê? Eu vou mostrar aqui no final, que é a visão dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Essa é a visão que a redenção plena crê. Mas eu vou apresentar todas para vocês aqui, tá? Então vamos entender aqui, ó. Posições escatológicas, amilenismo. Então nós temos aqui a morte de Jesus, ok? No tempo. Nós vamos fracionar em tempos, tá? A morte de Jesus. E nós temos aqui a era da igreja, que é o milênio. E a vinda de Jesus. Então, aonde que acontece o milênio para o amilenismo? O milênio está entre a morte de Jesus e a segunda vinda. É a era da igreja aqui, ó. Eu não gosto muito desse termo era da igreja, mas quem usa é o próprio Osborne, né? Porque dá-se entender que a igreja agora predomina sobre os séculos, sobre os tempos. Mas não é isso, tá, meus irmãos? Não é nesse sentido, tá? É que dá-se entender, tá bom? Então, há aqui algo mais resumido no amilenismo, tá bom? Então, nós temos aqui Jesus Cristo, a era da igreja, que é como nós estamos agora no momento presente, desde a morte de Cristo, até a sua vinda. Aí tem a sua vinda, é eternidade. Então, é o mais simplificado, é o mais simples. Eu, particularmente, fico com essa visão, tá? Mas, como eu falei, não descarto as outras, tá bom? Bom, vamos lá. O pós-milenismo. Esse aqui é o mais, digo para vocês que é o mais fraco. Porém, tem pessoas que creem dessa forma. E como é que ele trabalha? Então, é diferente do amilenismo, que o milênio já está sendo vivido pela igreja. Aqui, depois da morte de Cristo, a era da igreja vai trazer o milênio como a era da paz mundial. Então, há aqui uma construção realmente de trazer o milênio para a era da igreja, né? Então nós temos para a igreja que traz o milênio para o momento, né? É a igreja que vai trazer o milênio vai ser a paz. Aí Jesus vem para reinar, né? Quando tiver tudo ok, aí Jesus chega, né? Jesus chega e tá tudo ok, ó, beleza, tá tudo na paz, maravilhosa. Aí tem a eternidade. Já é um pouco diferente do amilenismo, tá? É bem diferente, na verdade, né?
Aí eu quero aqui agora chamar a sua atenção, porque nós temos as duas posições escatológicas, que é o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? O pré-milenismo nada mais é de que existe um milênio literal. Aonde nós encontramos esse texto? Está lá em Apocalipse 20. Você vai achar lá a questão do milênio. Pastor, mas você não acredita que o milênio já está com sim? Mas, como eu disse, há interpretação para as duas margens. É o único lugar que fala sobre o milênio. O único. Não tem outro. Tá? Mas tem lá Isaías, o que tal, uma construção teológica sobre um reinado literal. Mas, o que é, então, o pré-milenismo dispensacionalista e o histórico? Vamos falar primeiramente sobre o que a redenção plena acredita. O que a redenção plena acredita? No pré-milenismo dispensacionalista, tá? E tem o histórico clássico. Então, vamos lá. Histórico ou clássico, tá? Não quer dizer histórico clássico, não. É histórico ou pré-milenismo clássico, tá? Os dois têm eventos bem parecidos. Qual que é a diferença? Eu até coloquei aqui a setinha aqui para identificar os eventos, tá? Bom, vamos falar primeiro sobre o dispensacionalista. Tem lá o evento da morte de Jesus. Você pode ver que tem mais eventos agora, né? Tem muito mais eventos, tá? Alguns até no dispensacionalismo tem uns 4 tipos de dispensacionalismo, mas não dá pra gente tratar todos aqui. Mas no geral é isso, tá? Nós temos aqui a morte e a ressurreição de Jesus. Nós temos aqui a era da igreja. Aí na era da igreja, no dispensacionalismo, que tá azulzinho aqui, ó, nós temos o arrebatamento. Então a vinda de Jesus e arrebatamento. Então ele sobe antes da tribulação. Eu não coloquei aqui, mas isso aqui seria a tribulação, tá? O período dos 7 anos. Então, depois tem depois de volta, né? Tem a volta aqui de Cristo, tá? Não confunda com essa sete vermelha, que eu já vou explicar para vocês, mas retorna aqui nesse período do final dos 7 anos, e nós temos aqui o milênio literal de 1000 anos. Aí nós teremos o milênio de 1000 anos, Satanás é solto para enganar a igreja, depois lançado no inferno, aí sim temos a eternidade, tá? Então é esse evento do dispensacionalismo ou pré-milenismo dispensacionalista, tá? O que é então o histórico? O histórico, apesar de ser a visão mais antiga de todas, você pode ver os pais da igreja já acreditavam no pré-milenismo histórico. O dispensacionalista, apesar da maioria acreditar, o dispensacionalista é o mais recente, é o mais novinho de todos. O dispensacionalista tem uns 200 e poucos anos, né? O John Darby, né, que fundou a teoria, não a teoria, né, já vinha se crendo, mas ele sistematizou, John Darby, o dispensacionalismo, é o pai do dispensacionalismo, né? Foi no ano ali de 1700, quase para 1800 ali, sabe? Então, não é algo tão antigo, tá? Ele é mais velho. Então, o histórico clássico já tem, sim, uma definição mais antiga, tá? Então, qual que é a diferença dos dois? É que no histórico clássico, que é o mais antigo, aonde os pais da igreja acreditavam, Jesus volta depois da grande tribulação. O amilenismo também acredita nisso, tá? Jesus volta depois da grande tribulação. É que ele é mais resumido, né? Mas não há amilenismo dispensacionalista. Só há amilenismo, né, pós-tribulacionista, tá? Não tem amilenismo pré-tribulacionista. Só há amilenismo pós-tribulacionista. Então, o pré-milenismo histórico clássico, ele se diverge que ele é um pós-tribulacionista. E o dispensacionalista, o pré-milenismo dispensacionalista, é uma visão pré-tribulacionista, que é onde Jesus volta antes, tá? Então essas são as 4 visões aqui, apesar de termos 3 posições, mas são as 4 visões ao qual nós temos aqui amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo dispensacionalista e pré-milenismo histórico. Os dois aqui acreditam no milênio literal, tá? E a única coisa que diverge é que o dispensacionalista é pré-tribulacionista
que é a visão da redenção plena, da comunidade de redenção plena, e tem a visão pós-tribulacionista, que é a visão mais ortodoxa, mais voltada ali para os pais da igreja e de igrejas históricas, tá bom? Meus amados, é isso. Nós encerramos aqui, né? Graças a Deus, mais uma aula de teologia bíblica, né? Esse módulo de teologia bíblica. Eu quero agradecer a cada um de vocês que, de certa forma, nos acompanhou até aqui, tá? Eu agradeço muito, que Deus abençoe sua vida. Nós teremos o próximo módulo agora, que será a introdução, teologia sistemática, ou outro módulo também. Mas eu quero agradecer a você, que Deus abençoe, estudem, compre os livros, né, que eu apresentei aqui para vocês. Compre um desses, meus irmãos. Um desses já vai te levar para outro nível. Já vai te levar para um nível de conhecimento muito grande, tá? E eu agradeço por você estar aqui conosco. Pegue firme nos estudos, estudem, para que você cresça mais na graça e no conhecimento de Deus, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida, seja abençoado em nome de Jesus e até o próximo módulo. A paz!